Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim também. Senhor, meu Deus, meu Pai, dai graça, dai força para a gente poder interpretar a Escritura divinamente inspirada, interpretada pelo próprio Espírito Santo, não por nós mesmos. Toda barreira na dimensão espiritual caiu por terra, na mente quanto no meu coração, e todos que hão de receber a tua palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E vou corrigir aqui. Aqui está se eu for, mas você diz: quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecestes e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai para que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizeis tu, mostra-nos o Pai. Então aqui nós vemos um esclarecimento de Jesus a respeito da sua pessoa, né? Da sua pessoa divina, o Cristo, e humana, o Jesus, o homem perfeito. E usando a tradução judaica, ele disse assim, né? Como os judeus noivo dizia para sua respectiva noiva, né? Vou na casa do meu pai, temos lugar, vou preparar um lugar e depois no tempo determinado voltarei para buscar, né? Isso aí é como está na parábola lá das virgens prudentes e imprudentes, né? Do cortejo nupcial. É uma ilustração também acerca da vida de Jesus Cristo. Aqui ele declara, torna a dizer, a sua divindade, né? Sua divindade como Deus, a segunda pessoa, né? O Verbo se fez carne, o Logos, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, etc., né? Como diz no primeiro capítulo desse Evangelho. E aqui eles tinham essa dúvida que foi tirada, né? Pedro também era o mesmo quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Amo, mas Pedro até então amava ele simplesmente como amigo, um companheiro, né? Mas Jesus fez ele refletir que ele não amava Jesus como ele é, como Deus, né? Ele amava como amava seus amigos, seus camaradas, da forma dele, que até então ele não teve encontro com Deus. Depois lá na frente ele fala, né? Ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E depois vem o demônio, né? Por ele estar despreparado e tomar a vida dele, querer, por um sentimentalismo, por conta do seu temperamento sanguíneo, né? E outra coisa, querer tomar a fé de Deus e barrar, né? A gente tem cada qual a sua estrutura psicológica, mas a gente tem que ser tratado por dentro, fechar as rupturas, né? Simbolicamente com as armaduras de Deus, né? Como falou a Nicodemos, né? O batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, que representa essa santificação, e depois o batismo com o Espírito Santo, que era para o obreiro fazer a obra, né? Então, essas e mais coisas, né? Louvado seja Deus, representa a minha, a tua vida. Nós somos a noiva de Cristo, Cristo é o nosso noivo, voltará e nos levará com o corpo transformado, revestido com a imortalidade, corpos espirituais. Só que, porém, nós temos que persistir, perseverar, né? Dar nome aos nossos pecados, buscar, orar, não ficar só dependendo de um, de outro, da oração de um, de outro, da instrução de um, de outro. Vá direto na fonte com os discípulos e eu aqui. Ele diz para Felipe: Felipe, eu estou aqui. Você quer que a gente mostre o Pai Criador? Eu estou aqui. Eu e o Pai somos um, né? Porque Cristo também é Deus, o Espírito Santo também é Deus, o Pai também. Três personalidades distintas e uma só essência divina, né? Então, aqui o 3 está se eu for, não, o certo é quando eu for, né? É o verbo subjuntivo, né? O pretérito imperfeito tem que ser o correto mesmo, né? Amanhã, quando eu for, né? O quando, né? É advérbio de tempo. E o seu e se, o ser, do ser se comigo, falou o pessoal do caso oblíquo, uma coisa incerta, né? Se eu, né, for trabalhar amanhã, claro que eu vou trabalhar amanhã, porque amanhã não é mais minha folga, então é quando eu for trabalhar. Aí já é outras coisas, a Bíblia
Na versão da língua portuguesa é bem esclarecida. Infelizmente não existia essa língua naquele tempo, quando começou a escrever aqueles pergaminhos, sabe aqueles papiros, né? Depois veio os pergaminhos. E essa é o que é um esclarecimento, louvado a Deus, né? A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: figurativa, alegórica e literária. Então, temos que saber interpretar com temor, né? Senão, eles não conheciam Deus. Muita gente conhece Deus de ouvir falar. Eu tenho uma experiência individual com Deus, minhas experiências para a glória do Pai, para mim se achegar mais a Ele. Mas você pergunta a muitas pessoas e coisas que Deus pode realizar, se Deus quiser, né? Isso é religiosidade, espiritualidade é essa, você conhecer a Deus, tanto como você conhece teu pai, tua mãe, ou melhor, até teus melhores amigos. Você tem que conhecer mesmo. Você acha que Deus abandonou a gente, virou as costas pra gente, ele é narcisista, ele é arrogante, como muitos seres humanos são. Isso é uma doença, né? Hoje é orgulho, amanhã é um entulho, né? Então, fique com essa palavra, né? Ele é o caminho, não os caminhos, né? É no singular, né? Artigo definido masculino singular. Não é um caminho, uns caminhos. Ele é o único caminho. Então, não há outros caminhos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: há um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? 1 Coríntios 3,11 também fala, e outros prova que Deus é um só, em 3 personalidades distintas. Tal é a água, sólido, líquido, gasoso, assim é Deus na sua essência, né? Como também, né, o ar também representa o óleo, né? Assim, numa forma plural, né? Sólido, líquido, gasoso, o sol, né? Simbolicamente, né? É o calor, a lua reflete a sua luz, reflete sobre as estrelas, sobre nós, né? 1 João capítulo 5, versículo 7, que são 3 ao testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são apenas um. Que Deus seja louvado, que Deus os abençoe, hoje e sempre, eternamente. Amém.